Olha, quem nunca se perguntou como é que Warren Buffett se tornou essa lenda dos investimentos, né? A gente olha para ele e pensa, isso é mágica? Ou será que existe um método por trás, algo que dá para a gente aprender? É exatamente isso que vamos fazer hoje, desvendar os segredos do oráculo de Omar e entender o que de fato construiu essa fortuna. 5.500.000%. Isso parece mais um prêmio de loteria do que um retorno de investimento, não é verdade? Mas acredite, esse é o retorno real da Berkshire Hathaway desde que o Buffett assumiu o comando. É um número tão absurdo, tão fora da curva, que a gente fica se perguntando qual é o truque. E é por isso, claro, que ele ganhou esse apelido, o Oráculo de Omaha. A impressão que dá é que ele tem uma bola de cristal, que ele consegue prever o futuro do mercado. Mas, será que é um dom, uma coisa sobrenatural, ou é algo que nós, mortais, podemos pelo menos tentar entender? Pois é, essa é a grande questão. E a resposta é: vamos deixar a mágica de lado e focar no método. Porque sim, existe um método. E o mais surpreendente é que ele é bem mais acessível do que a maioria das pessoas imagina. E a primeira peça desse quebra-cabeça, olha só, não está numa planilha cheia de números, está na nossa cabeça. Para o Buffett, o jogo dos investimentos é, antes de mais nada, um jogo mental. É sobre controlar as próprias emoções para não deixar que o mercado controle a gente. Essa frase aqui é praticamente o mantra do Buffett. Ela resume a essência de tudo: ir na contramão. Quando está todo mundo eufórico, comprando sem critério, talvez seja a hora de dar um passo para trás. E quando o pânico se instala e todo mundo sai vendendo, pode ser aí que as melhores oportunidades aparecem. É a chave para não seguir a manada. Para entender melhor essa lógica, o mentor do Buffett criou uma figura, o Senhor Mercado. Imagina que o mercado é uma pessoa, um sócio meio bipolar. Tem dia que ele acorda super otimista e te oferece uma fortuna pelas suas ações. No dia seguinte, ele entra em pânico e quer te vender as mesmas ações por uma pechincha. O segredo? Simplesmente ignorar as crises de humor dele. E é aí que a gente separa os amadores dos profissionais. O investidor emocional reage a tudo. Compra na euforia e vende no desespero. Basicamente, compra caro e vende barato. Já o investidor prudente, no estilo Buffett, faz o contrário. Ele usa o pânico do mercado como uma grande liquidação. É por isso que o Buffett sempre diz que ter o temperamento certo é muito mais importante do que ter um QI altíssimo. Certo. Então, a parte da psicologia a gente já entendeu. Mas, e na prática? Como é que o Buffett escolhe uma empresa para investir? O que ele procura? É isso que a gente vai ver agora. A filosofia dele se baseia em 4 pilares bem simples. Primeiro, ele só investe naquilo que entende de verdade, o que ele chama de círculo de competência. Segundo, a empresa precisa ter um fosso econômico, ou seja, uma vantagem competitiva muito forte e duradoura. Terceiro, a gestão tem que ser honesta e racional. E por último, o mais importante, ele só compra se o preço estiver bem abaixo do que a empresa realmente vale. É a tal da margem de segurança. Pensa nesse fosso econômico como o fosso de um castelo medieval mesmo. É o que protege a empresa dos ataques dos concorrentes. Pode ser uma marca super poderosa como a da Coca-Cola, que todo mundo conhece, ou pode ser uma vantagem de custo, que permite vender mais barato que todo mundo. O ponto principal é que essa vantagem tem que ser difícil de copiar. Mas claro que não é só filosofia. Buffett olha e muito para os números. Ele busca empresas que são eficientes em gerar lucro para os acionistas, que não se afundam em dívidas e que conseguem manter margens de lucro altas e estáveis. Traduzindo, ele procura por verdadeiras máquinas de fazer dinheiro. E agora a gente chega num ponto fundamental que muita gente confunde. O Buffett tem, na verdade, 2 manuais de investimento. Um que ele usa para ele mesmo e outro que ele recomenda para todo o resto das pessoas. E é crucial entender essa diferença. Para ele e outros profissionais, a estratégia é a concentração. Botar muito dinheiro em pouquíssimas empresas que ele estudou a fundo. Já para um investidor comum, a recomendação é o oposto, diversificação. Espalhar o dinheiro para diminuir o risco. São 2 filosofias totalmente diferentes, e existe um ótimo motivo para isso. Essa frase dele é forte, mas diz tudo. Na visão do Buffett, diversificar é uma ferramenta para quem não tem tempo ou conhecimento para se aprofundar na análise de empresas. Porque, poxa, se alguém realmente entende de um negócio e confia nele, por que não apostar mais alto? É um raciocínio que faz todo sentido para quem dedica a vida inteira a isso. E ele vive o que prega. Olha só esse dado de 2023. 75% da carteira de ações da Berkshire estava investida em apenas 5 empresas. 5 é uma aposta gigante que mostra o nível de convicção que ele tem nas suas escolhas. É o tipo de coisa que só quem realmente sabe o que está fazendo pode se dar ao luxo de fazer. Mas e para nós?
Réis mortais? A dica é muito mais simples. É a regra do 90-10. Colocar 90% do dinheiro em um fundo de índice de baixo custo que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e os outros 10% em títulos do governo, que são bem seguros. É o famoso arroz com feijão dos investimentos. Simples, barato e que a longo prazo funciona muito bem. Bom, mas o tempo passa para todo mundo, não é? E com a aposentadoria do Buffett cada vez mais próxima, a grande pergunta que fica no ar é: o que vai ser da Berkshire Hathaway sem o seu grande mestre no comando? São 60 anos no comando. A saída de Buffett marca o fim de uma era. É como se o Pelé do mercado financeiro estivesse pendurando a chuteira, sabe? E agora todos os olhos se voltam para Greg Abel, o sucessor que tem a missão, nada fácil, de calçar esses sapatos. E o que se espera dessa nova fase? A aposta geral é que a Berkshire, sob o comando de Abel, vai ser menos sobre a genialidade de escolher ações e mais sobre uma gestão industrial super disciplinada. O foco deve ser em otimizar as dezenas de empresas que a Berkshire já controla. É uma mudança de estilo, mas que tenta manter a mesma cultura de eficiência. No fim das contas, a aposentadoria de Buffett nos deixa com uma reflexão. No mundo que está cada vez mais rápido, mais barulhento, mais volátil, será que os princípios dele de paciência, disciplina e de focar no valor real das coisas não se tornaram mais importantes do que nunca? Fica aí a pergunta.